Ler livros é um ótimo exercício para quem quer ter boa memória, mas quem pretende multiplicar a velocidade de leitura e aumentar o poder de gravar as novas informações precisa treinar. A repórter Bianca Carvalho está com um especialista no assunto e vai trazer dicas bem práticas para a gente. Agora, Bianca, como é que a gente treina a mente, melhora o desempenho do cérebro, principalmente em relação aos estudos? Então, Meire, veja, primeira coisa, importantíssimo, ter bons hábitos. Então, dormir bem, comer direitinho, fazer atividade física. A cabeça da gente funciona melhor quando isso acontece. E se concentrar, né? O professor estava me explicando que concentração é diferente de atenção. Na atenção você fica atento naquela hora, mas na concentração você se envolve. Quando você se envolve, você não esquece. O pessoal aqui todo está fazendo concurso, estudando para fazer concurso, e a gente conversando aqui, eles estão ouvindo as dicas do professor Mauro Alessi, que há 22 anos trabalha com memória, ou seja, tem memória de elefante e já ensinou muita gente a desenvolver essa memória também. Estava dando dica para os meninos aqui. O que é difícil para você lembrar? Tudo que for de decorar, que é preciso decorar, eu não consigo me lembrar, assim, memorizar com facilidade, não. Decorar, para mim, sempre foi muito difícil. Dá uma raiva quando a pessoa esquece, né? Dá, principalmente quando você está fazendo uma prova e eu estudei isso, eu vi isso e não consegue lembrar na hora da prova. É a pior coisa que existe, é horrível. Já aconteceu com você, você está diante de uma questão, você dizer, meu Deus, eu tenho certeza que eu estudei isso, mas sumiu. Já, várias vezes. É bem chato, né? Você ter consciência que você estudou e naquele exato momento que você precisa, sumiu da sua memória. É complicado. Some tudo. É verdade. E vocês, amigas, também já aconteceu com vocês? Também. Muitas vezes? Algumas. Já aconteceu vezes de ficar aflita porque na hora da prova perder uma questão que eu estudei por não lembrar, fugir da mente determinado assunto. Some, né? E, gente, às vezes a tecnologia atrapalha um bocado. O Ricardo estava me dizendo isso, ele é viciado nesse negocinho aqui, ó, celular. Se esquecer, liga pra ninguém, hein, Ricardo? Ninguém, só o trabalho mesmo. Às vezes eu número assim, às vezes eu boto um papel. E agora, assim, em relação ao celular, sempre perto, né? Porque se você esquecer, tem um da minha casa, tudinho. E se perder, danou-se, né? Perder danou-se. Gente, Mauro Alessi é especialista nisso. Ele dá curso sobre isso, há 22 anos ele trabalha com isso. Mauro, o que a gente pode dizer para essas pessoas aqui? Bom dia. Existe alguma técnica para a pessoa ficar com memória boa, por exemplo? Eu sei que isso não é presente, a gente não nasce com isso, né? Bom dia. Bom dia. O que eu posso dizer é o seguinte, a memória é como se fosse a musculatura de um braço. Se você trabalha com esse braço todos os dias, ele fica forte e eficiente. Só que esse braço tem que descansar, ele tem que ter alimento. Então, por isso é que a questão da memória depende de exercícios e estilo de vida. A Bianca até comentou há pouco a questão da concentração. A concentração é um dos principais pilares da memória, ou seja, quando você está envolvido. Se você tem deficiência de concentração, você não consegue ativar coisa alguma. E como foi falado aqui pelos alunos, a questão, eu tenho dificuldade de decorar. Temos que identificar também que decorar é uma coisa, memorizar é outra. O ato de decorar vem da repetição. Se você estudar a etimologia de decorar, você vai verificar o seguinte, decorar vem de decoração, vem do coração. O ator de teatro, ele incorpora um personagem, ele decora, mas no dia seguinte ele não sabe nada. E nós sabemos que para ter boa memória não é saber só naquele momento, você tem que saber para a sua vida. É importante chegar numa prova, você lembrar da resposta. É importante se encontrar com um amigo e falar assim, fulano, como é que vai você? Dizer o nome da pessoa. Então, por isso é que nós temos condições, temos técnicas e mecanismos para isso. E número? Porque número para algumas pessoas, professor, é uma tragédia, né? Tem gente que não consegue juntar lé com creve. 3 números já fica louco. A questão do número, porque hoje nós vivemos uma era da tecnologia que envolve muitos números. Nós temos que lembrar senhas com letras para banco, senha para internet, para você usar para uma série de coisas. Isso cria uma série de bloqueios. E alguns preferem usar um número só, mas aí quando alguém descobre a senha dele, ele está com a vida toda aberta. Para memorizar números é importante que nós busquemos imagens. Há técnicas específicas que a gente vai criar, como por exemplo, códigos para imagens de números. Só a título de exemplo, quando a gente vira e fala assim, o que lembra você 1500? Alguns descobrimento do Brasil. 1492, alguns, meu Deus, não lembro não, isso aí foi descobrimento de quê? Da América, outros se confundem. Mas o importante é buscar uma imagem. Por quê? Porque a nossa memória, ela processa imagens. Você que está me vendo agora, certamente está pensando em alguma coisa. Agora, o que você está pensando? Você está pensando palavra ou está pensando em imagem? Você pensa em imagem. Então, nós temos que buscar imagens para tudo que a gente quer memorizar. Professor, e para as meninas aqui, para ele também, todo mundo que falou aqui que está com dificuldade em concurso. Chega, estuda e geralmente as pessoas fazem vários concursos, quando estão diante da prova, sumiu. Há uma frase de uma professora mineira
que chama-se Luciana Lana, que diz o seguinte: pessoas diferentes merecem métodos diferentes. Então não existe milagre para aprender. Existem técnicas que funcionam para alguns e que não funcionam para outros. Então o que a gente tem que procurar fazer? Experimentar algumas técnicas, e nós temos hoje tecnologia para isso, e a pessoa encontrar aquela que funcione para ela. Alguns têm necessidade de repetir, outros não têm necessidade. Alguns têm que ouvir alguém falar, outros têm que ver. O importante é você se encontrar. E nós temos hoje condição de fazer com que a pessoa se encontre e tenha resultado satisfatório. Só a título de exemplo, alguns falam assim: eu passei no concurso, como é que você fez? Eu ficava o dia inteiro estudando em cima de um pé de manga. Aí você vai para o pé de manga estudar e não dá certo. Por quê? Porque aquela técnica do pé de manga foi bom para aquela pessoa, não foi para você. Só que tem outra que estudar de tal forma funciona. Então não existe milagre para aprender. Pessoas diferentes merecem métodos diferentes e é importante você encontrar aquilo que funcione para você. E leitura dinâmica ajuda, né, professor? O senhor vai falar sobre isso hoje. Isso. Hoje nós teremos uma palestra com uma entrada franca lá no Hotel Jangadeiro. Ver se o pessoal consegue memorizar. Hotel Jangadeiro, lá na Avenida Boa Viagem, às 8 da noite teremos uma palestra com entrada franca. Para quê? Para mostrar para as pessoas que elas têm um potencial. E um dos temas que serão abordados é a leitura dinâmica. Uma técnica que a gente ouve muito falar, mas poucos conhecem. É uma técnica que faz com que você consiga ler mais rápido e conseguir entender mais. Hoje lá vou mostrar como isso é possível. Professor, muito obrigada pelas informações. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Gente, como é que é o nome dele? Mauro Alessio. Mauro Alessio. Onde é que é a palestra? Jangadeiro. A que horas? 8 horas. E paga quanto para entrar? Entrada franca. Ah, parabéns. Todo mundo lembrado. Voltamos ao estúdio. Muito bom, titia Bianca.